Eu quero falar nessa noite sobre a vitória da igreja. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Agradeço mais uma vez a você que está participando conosco, tanto pela internet como aqui, aceitou o convite de estar aqui conosco. Muito bom rever tantos rostos amigos nessa noite. Que Deus te abençoe poderosamente. Atos capítulo 12, nós vamos ler do capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, e depois nós vamos prosseguir com essa história. É a história da igreja sendo perseguida, a história quando a igreja ela estava crescendo, se expandindo, e começou a surgir aqueles que lutavam contra a igreja. Atos capítulo 12, a partir do verso 1, verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele a Pedro, do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém? Chamar a pastora Roseli, ela para orar ao Senhor, que Deus possa estar falando aos nossos corações nessa noite, que você possa compartilhar também dessa igreja que é perseguida, mas ela é vitoriosa. Amém? Amém. Pastor, vou abrir um parênteses aqui. Eu estava contando ali e lendo a história de Josué. O senhor ainda tem muitos anos para ficar aqui, porque Deus o chamou com 110 anos, e o senhor está aqui com 25, e chegou aqui com quanto, Luiz? 38. O senhor tem muito tempo ainda, não pode descansar não, ele quer descansar, mas a igreja, vamos bater palmas para ele, né, gente? Ele merece, graças a Deus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, Tu és dono de tudo isso, e é Tu, Senhor, que nos concede o privilégio, a alegria, Senhor, de festejarmos, Senhor, 113 anos. Pai, como lemos agora na Tua palavra, a Tua igreja vem sofrendo perseguição, Senhor, há tantos e tantos anos, Senhor, e ela continua sofrendo perseguição. Mas como cantamos também ainda há pouco, ela continua de pé. Ó Deus, e assim ficaremos até o dia em que Tu chamares a Tua igreja para a Tua glória, para a Tua eterna glória, Senhor. Deus, fortifica a Tua igreja, Pai. A igreja que ainda se encontra na terra, neste mundo, Senhor, para que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade.
levar outros a conhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Pai, muito obrigada por todos os pastores que passaram por aqui. Ó Jesus, muito obrigada pelos seminaristas que passaram por aqui, os pastores, Senhor, jovens que estão dirigindo as igrejas ainda nesse país, fora deste país, Senhor, porque, Senhor, estão firmados em Ti. A igreja continua de pé, Senhor. Os leões não vão nos comer, Senhor. Satanás não vai nos destruir, Senhor, porque estamos de pé pela Tua vontade, Pai. Rogamos a Ti, Senhor, bênção para o Teu servo, pastor Eliezer. Deus, rogamos-Te, Senhor, saúde sobre o Teu servo. Ó Deus, unção e poder dos altos céus sobre a vida dele. Te louvamos, ó Deus, pela sua família e por tantos anos que aqui já está conosco. E ainda, Senhor, pelo tempo que Tu queres, Senhor, que ele continuas aqui, Pai. Muito obrigada, Senhor, por todo esse rebanho. Faz parte, Senhor, do Teu povo, Senhor, esta igreja, esta luz, este farol nesta esquina, Senhor. E nós continuaremos, Senhor, Te servindo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Falar de a vitória da igreja, eu quero dizer para os irmãos que não existe vitória sem que Jesus Cristo seja acionado. A igreja, ela não caminha sozinha. A igreja caminha a passos largos, mas com Jesus. Não dá para deixar Jesus fora da igreja. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele começa inaugurando a sua igreja, mas lá no livro de Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro. Então Jesus começa organizando a sua igreja, mas já no livro de Apocalipse ele está dizendo para a igreja: eu estou do lado de fora querendo entrar. O que tem acontecido nos últimos dias, tanta novidade, nós temos tirado Jesus da igreja. Nós não temos pregado sobre Jesus, que Ele cura, que Ele santifica, que Ele liberta, que Ele perdoa o pecado. Nós não temos mais pregado que pecado ainda é pecado. Nós não temos mais pregado que nós precisamos de pedir perdão a Ele, para que sejamos salvos e libertos das nossas mazelas. Quando a igreja quer ser vitoriosa, nós entendemos que a igreja precisa de algo. A igreja precisa de um ingrediente, que é a oração. Quando o irmão Paulo, que é um diácono aqui da nossa igreja, reúne um grupo de homens e mulheres aqui, todo dia, ao meio-dia, abrindo as portas do templo, para que a igreja possa estar orando ao meio-dia. Então, existe esperança de vitória para a igreja. Quando mulheres de joelho ora pelas suas famílias aqui na igreja, em casa, pela internet, então há esperança para que que a igreja seja vitoriosa. Quando os homens da igreja, eles oram aqui às segundas-feiras, às 19h30, então há esperança que a igreja seja vitoriosa. Quando você vem orar às quartas-feiras, quando você vai ao monte aos primeiros domingos orar com a igreja, quando você vem ao amanhecer com Deus aos primeiros domingos, aos montes nos sábados, então há esperança que a igreja seja vitoriosa. Quando você participa desse culto, quando você coloca o seu coração, então há esperança que a igreja seja vitoriosa. Às vezes nós entendemos que para sermos vitoriosos, nós precisamos de algo, precisamos clamar ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor. Essa é a razão
de uma igreja vencedora. Essa é a razão de uma família vencedora. Se a sua casa, se você está com luta na sua família, se você tem luta de enfermidade, luta de desemprego, se o seu casamento está em crise, a saída ainda é oração. A saída ainda é clamar por misericórdia, pedindo ao Senhor que te abençoe e que o Senhor te guarde. A Bíblia diz, a igreja estava fazendo a sua obra, o Império Romano se levanta, Herodes, ele havia já matado um discípulo, e a Bíblia diz que isso agradou a liderança que existia na época, então ele agora prende o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. Pedro está preso na cadeia, Pedro está em um cárcere, e a Bíblia diz, e a igreja orava pelo apóstolo Pedro. Diz assim, naquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. O objetivo era maltratar. A igreja sempre foi maltratada, a igreja sempre foi perseguida. Às vezes eu vejo pessoas reclamando por conta de algo tão banal. Nós vivemos um momento de tanta euforia, e se nós pensarmos um pouco no passado, como a igreja ela foi maltratada, como a igreja foi perseguida, como a igreja sofreu. E a Bíblia diz que o Herodes prendeu alguns para maltratar a igreja, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradou, vendo que isso deu ibope, vendo que isso foi bom, a Bíblia diz que, sabendo que isso aconteceu, ele começa agora prendendo aquele que era uma pessoa de preeminência, o apóstolo Pedro. A palavra do Senhor diz que o objetivo era prender, o objetivo de Herodes era prender alguns da igreja para maltratar, como disse o verso 1. Porém, enquanto Pedro estava preso, a Bíblia diz, havia oração incessante a Deus em favor de Pedro. O Pedro estava preso, mas a igreja orava. O Pedro estava na cadeia, mas a igreja não estava presa, a igreja estava livre, e a igreja exercia a liberdade, orando pelo apóstolo Pedro. Havia uma força maligna, havia uma força prendendo o apóstolo Pedro, mas havia uma força da igreja que orava. A força da igreja e a força do império e a força de Herodes. A igreja não estava presa, a igreja estava vivendo o seu apogeu, estava do lado de fora. A igreja trazia para a terra a presença de Deus, e a terra recebia com as orações da igreja a visitação de Deus. Trazia a presença de Deus para a terra, e o Senhor Deus operava maravilha no meio da igreja. Se por um lado havia uma ação maligna, por outro lado havia uma ação bendita pela igreja. O poder de Deus transcende qualquer poder político, o poder de Deus transcende qualquer vício, o poder de Deus transcende qualquer doença. O poder de Deus é maior do que qualquer um. A Bíblia diz que a força do império prendia o apóstolo Pedro. Observe como Pedro estava preso. O texto diz assim: Pedro, porém, estava guardado no cárcere. Pedro estava guardado no cárcere.
tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas com 4 soldados para guardar, tensionando, após a Páscoa, matar o apóstolo Pedro. Então, o que nós vemos aqui? Pedro estava no presídio de segurança máxima. Pedro estava com 4 escoltas de soldados, 16 soldados. Pedro estava num cárcere muito bem preso. Pedro estava no cárcere ao lado de 2 soldados. Observe algo interessante, você que toma Rivotril. Olha aqui, você que toma Rivotril. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro estava, pois, guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, verso 6 que eu estou lendo, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado. Aquela cadeia não tirou o sono de Pedro. Pedro estava condenado à morte, mas uma paz sobrenatural veio naquele homem. Aquele homem do lado de 2 soldados dormiu. E às vezes você está em casa, ar-condicionado, ventilador, água gelada. Você tem uma cama maravilhosa e você não consegue dormir. E Pedro do lado de 2 soldados, que estava planejado, já tinha a ordem de executá-lo. A Bíblia diz que Pedro dormia. O que aconteceu com esse homem? Eu posso dizer que a Bíblia não diz, mas a igreja me conhece nos meus achismos, né? Quando a Bíblia não diz, eu acho. Então é o meu achismo. Então me dá um desconto, a Bíblia não diz, depois vai dizer que o pastor disse que a Bíblia disse. Não estou dizendo isso. Eu acho que era uma total confiança em Deus. Total confiança em Deus. Pedro dormia porque sabia o Deus que ele servia. Sabe qual o problema que nos tira o nosso sono? Sabe qual o problema que nós temos medo de perseguição, que vai acontecer com a igreja? É falta de confiança daquele que organizou, daquele que fundou, daquele que sustenta a igreja. No passado, eu tenho 63 anos e ouvi no passado, quando criança, pastores dizendo que ia no banco e não tinha avalista, e o gerente perguntava, mas quem vai ser o avalista? O pastor dizia, eu serei o avalista. E o gerente aceitava aquilo. Hoje em dia, acho que o pastor nem entra no banco, né? Ou seja, nós estamos vivendo uma degradação total, mas, mesmo assim, estamos de pé. Por que nós vivemos isso? Porque muitos usam desse púlpito, usam desse expediente para manipular, para se locupletar, para fazer aquilo que a Bíblia não manda fazer. E isso tem maculado o nome da igreja. Mas a Bíblia diz, a igreja fazia incessante oração pelo apóstolo Pedro. Quer mudar a vida do seu filho? Quer mudar a vida da sua esposa, do seu marido? Quer mudar a vida? Ore incessantemente. Não desista de orar. A oração ainda é a mola, é o modelo, a oração ainda é a arma que Deus usa para modificar a história do homem, a história da nossa humanidade. E eu quero, já partindo aqui para encerrar, trazer 4 aspectos dessa palavra, por que a igreja é vitoriosa. Esse texto de Atos 12, nós encontramos esses 4 aspectos que Herodes não conseguiu impedir. Herodes era aquele governador que mandava e desmandava,
uma palavra dele era suficiente. Mas Herodes não conseguiu impedir 4 coisas, eu vendo nessa história. Primeira coisa que ele não conseguiu impedir, e eu encerro. Primeira coisa, ele não conseguiu impedir a vitória de uma igreja que orou. Repita comigo, Herodes não conseguiu impedir a vitória de uma igreja que orou. Os Herodes, os inimigos, aquele que se levanta contra a igreja, contra a família, eles jamais conseguirão impedir se você orar. Quando a gente fala igreja, esquece a instituição, mas pensa agora naquele que o Senhor chama. Cada um aqui é uma igreja que o Senhor o chamou. Então, quando a igreja se levanta em oração, milagres ainda acontecem. Quando a igreja ora, famílias são abençoadas. A oração precisa ser o nosso oxigênio. Ninguém aqui consegue viver sem oxigênio. Como é que nós conseguimos viver sem oração? A oração, o Herodes não conseguiu impedir a vitória da igreja, porque a igreja orava. Dê glória a Deus. 2 textos que eu vou citar, depois você pode achar na sua Bíblia. Jeremias, capítulo 33, verso 3, é muito conhecido. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Então, olha que Deus está falando para o profeta Jeremias, clama a mim, é Deus falando com Jeremias, que eu te responderei, eu vou te dizer coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então Deus está dizendo assim, Jeremias, eu ainda estou no controle. Jeremias, eu quero dizer para você coisas maravilhosas que você ainda não sabe. Mas como é que Jeremias ia saber? Se ele orasse. Então uma oração, ela vai trazer vitória, mas a igreja precisa orar. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz assim, orai sem cessar. Repita. Orai sem cessar. Tem umas citações de Spurgeon. Spurgeon diz o seguinte, um grande teólogo dos séculos passados, ele diz assim, ore pela oração. Como é isso? Você não está com vontade de orar? Então assim, ore, Senhor, me dê vontade de orar. O que Spurgeon está falando? Aí você já está orando, né? Então ore pela oração. Ore para conseguir orar. Ore para conseguir orar. Ore para ser ajudado a orar. O que esse teólogo estava dizendo? A oração continua ainda em moda. Então, Herodes não conseguiu impedir a vitória de uma igreja que orava. Em segundo lugar, Herodes não conseguiu matar a igreja. Herodes lançou muitos cristãos no Coliseu. Herodes jogou muitos crentes para serem comidos pelos leões. Herodes, ele iluminou as ruas de Roma, passando piche e incendiando os cristãos. A Bíblia diz, Herodes pensou que a força da igreja estava na liderança. Ele pensou assim, eu vou matar os apóstolos, eu vou matar os pastores, acabou a igreja. Mas ele não sabia que os anônimos, o pastor Eliezer, você está vendo aqui, mas nessa igreja tem anônimos, pessoas que você não conhece e nem sabe, acordam de madrugada e ora. Os anônimos que sustentaram a igreja no passado. Herodes achou que ele matando a liderança, a igreja acabava. Mas Herodes se enganou, tinha os anônimos, aqueles que oravam sem ninguém pedir, aqueles que tinham prazer em conversar com Deus, aqueles que tinham prazer em falar com o Senhor. Os anônimos oravam e as cadeias de Pedro foram abertas. Ore pela pregação, disse o apóstolo Paulo em Efésios 6,19.
ore para que quando eu for pregar, tenha eloquência. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu dependo da oração. Herodes não conseguiu impedir a vitória da igreja. Herodes, em segundo lugar, não conseguiu matar a igreja. Em terceiro lugar, Herodes não conseguiu tirar o sono do apóstolo Pedro. Herodes não conseguiu tirar o sono do apóstolo Pedro. Verso 6 dizia, Pedro dormia entre dois soldados. Eu não sei se ele botava o pé no colo de um e a cabeça no peito do outro, mas eu sei que ele dormia, minha Bíblia diz que ele dormia no meio de dois soldados. Ele não ficou nervoso, ele não culpou A ou B porque estava preso, ele não ficou ansioso. Tem uma frase que diz que a ansiedade é o velório antes da morte. A ansiedade é o velório antes da morte. Deus trabalha quando você vive o que o Salmo 46, verso 10 diz. Salmo 46, verso 10. Quem sabe? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Marque na sua Bíblia, marque na sua agenda. Aquieta-te e saiba que Deus é Deus. Você só vai descobrir que Deus é Deus se você se aquietar. Enquanto você estiver nessa ansiedade, você vai duvidar do poder de Deus. Herodes, ele não conseguiu tirar o sono do apóstolo Pedro. E por que o Herodes de hoje está tirando o teu sono? Confia em Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita, primeiro eu preciso habitar, eu preciso fazer morada na sombra do Altíssimo, para que eu possa receber esse conforto da parte de Deus. Em quarto e último lugar, Herodes não conseguiu impedir a entrada do anjo naquela fortaleza chamada Antônia. Aquela fortaleza era uma fortaleza que foi construída para... Herodes mandou construir a fortaleza de Antônia no centro de Jerusalém. E deu o nome de Antônia, fortaleza de Antônia, para homenagear o Marco Antônio, e ali em Jerusalém. E aquela fortaleza era o presídio de segurança máxima da época. O nome era mencionado para homenagear um grande general que foi Marco Antônio. Herodes colocou 4 grupos de soldados para vigiar o apóstolo Pedro. Creio que o primeiro grupo ficava de meia-noite às 3, o outro de 3 às 6, depois o outro de 6 às 9, depois o outro de 9 às 12. E aí, creio que se fosse igual o rodízio que tinha no quartel, então era mais ou menos dessa maneira. Eu só sei que era um grupo de 16 homens vigiando o apóstolo Pedro. Mas a libertação, ela não veio de dentro da cadeia, a libertação veio de fora da cadeia, a libertação veio de fora, porque a igreja estava fora e a igreja orava pelo Pedro que estava dentro. Você não precisa entrar no CTI para orar por aquela pessoa que está no CTI. Você pode orar e a sua oração vai alcançar aquela pessoa no CTI. Você não precisa ir, mas você pode orar, o seu parente que está lá na Bahia, lá em Mato Grosso, a oração que você faz alcança aquela pessoa. Herodes não conseguiu impedir a entrada do anjo naquela fortaleza. A Bíblia diz que aonde a igreja não entra, o Senhor mandou o seu anjo. Por quê? A igreja não pôde entrar ali, que ali Herodes não deixava. Mas do lado de fora, era uma função da igreja. E eu acho muito interessante esse texto, porque se você gosta ainda de um portão elétrico, um portão automático,
Olha, na minha Bíblia, não sei na sua versão, diz que o portão se abriu automaticamente. Eu falei, só que o portão automático já existia naquela época e não é novidade. Verso 9 do capítulo 12 de Atos, diz assim, verso 7 diz assim, a luz do Senhor iluminou a prisão, tendo ele tocado do lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias, só pela palavra do anjo, as cadeias, as correntes que o prendia, as algemas caíram. Verso 8, disse-lhe o anjo, bota a sua sandália, e ele o fez, e disse, coloca a tua capa e segue-me. Então, saindo, o seguiu, não sabendo o que era real, o que fazia no meio, então saindo, o seguiu não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão, talvez uma alucinação. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, ele passando pela sentinela, as sentinelas não os viram, ele passou direto, diz a Bíblia assim, verso 10, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Como é que está aqui na... Abriu por si mesmo, só para puxar meu tapete. Abriu por si mesmo. E saindo, enveredou a rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Aí agora começa a igreja. A igreja não estava orando? A igreja não estava pedindo pela libertação de Pedro? Sim ou não? Sim, a igreja orava pedindo, Deus, liberta Pedro. Fala aí comigo. Mais forte. E o Senhor libertou Pedro. E quando Pedro bate na porta para entrar, a Rhodes, uma jovem que foi abrir a porta, ao ver Pedro, fechou e saiu correndo e disse assim, eu vi um fantasma. Ora, ela não estava orando para Pedro ser liberto? O Senhor libertou e ela não creu. Às vezes nós estamos orando, estamos clamando, Senhor liberta, Senhor cura, mas nós não cremos, não tomamos posse da nossa vitória. Eu lembro-me de uma história que se conta de uma igreja que fez uma campanha para chover. E a igreja orou, e a igreja fez a campanha e marcou, olha, nós vamos fazer uma campanha para chover. E vamos orar, vamos passar a tarde orando. E foi uma criança, um sol quente, a criança foi com guarda-chuva. E todo mundo riu da criança. E falaram, você veio de guarda-chuva. E ela disse assim, nós não vamos orar para chover. Eu não quero me molhar. Então, ou seja, a única que creu na oração. Se a igreja tivesse crido, todos estariam ali com guarda-chuva. Então, nós oramos para que o Pedro, para que a solução venha, a nossa família, venha à igreja, mas nós não cremos. Eu lembro daquele homem que falou para Jesus, ajude a minha falta de fé. Nessa noite, a igreja, ela é vitoriosa. Ela é vitoriosa. Porque Herodes não conseguiu impedir a igreja que orava. O Herodes não conseguiu impedir, não conseguiu matar a igreja que orava. O Herodes não conseguiu tirar o sono do apóstolo que a igreja orava por ele. O Herodes não conseguiu impedir a entrada do anjo de Deus naquela fortaleza. Nada impede a oração. Nada impede a oração. A oração ainda é a chave, a arma que Deus usa neste mundo. Que o Senhor complete essa palavra, que como igreja, nesses 113 anos, que continuemos a usar essa arma. Se nós pararmos de orar, nada vai acontecer nesse lugar. As coisas só acontecem quando nós oramos. As coisas só vão acontecer na sua casa, se você orar.
Não estou falando de assumir um compromisso de carteira de membro de uma igreja. Estou falando de você assumir um compromisso com Deus e falar com Ele, e conversar com Ele, e colocar para Ele todas os seus medos e suas ansiedades. Que Deus complete essa palavra em nossos corações. Amém? Ministério de Louvor, mais uma vez, todo ano a gente canta uma música que foi um tema da igreja no centenário. Ele diz: vou voar como águia, vou voar como águia. Só voa aquele que não está preso. E o Senhor veio para que nós tivéssemos liberdade. Se o Filho do Homem te libertar verdadeiramente, sereis livre. Então, que você possa voar, que você possa comemorar a liberdade que Jesus te deu, que você possa viver essa liberdade como igreja do Senhor. Eu, quando jovem, quantas vezes eu ouvi na faculdade, no colégio, as pessoas dizendo assim: coitado, você não pode fumar, né? Você não pode beber, né? Você não pode torcer pelo Flamengo. Isso eu não posso mesmo. Eu quero dizer para você que aquele que é livre pode tudo. Você pode tudo. Eu posso, se eu quiser, se eu bater com a cabeça, se eu quiser, eu posso pegar um cigarro e fumar. Eu posso beber, eu posso tudo. O contrário que a pessoa que fuma luta muito para largar o cigarro. Ele que é o escravo, não sou eu que sou o escravo. A pessoa que se vicia no álcool sofre muito para largar o álcool. Ele que é o escravo, eu não sou o escravo. Eu vou com Hernani, com o seminarista André, com o irmão pastor Carlos Ramos, visitar um local onde jovens são assistidos, a família deixa ali para que esses jovens sejam libertos das drogas. E a maioria, elas são usuários de cocaína. Então a pessoa fica ali tentando ser liberto daquele vício terrível. E nós vemos pessoas que saem, ficaram 3 meses, 4 meses sem usar, mas ao sair tem uma queda e daqui a pouco estão ali de volta. Então eu entendo que, por mais que a clínica, por mais que os psicólogos tenham as suas habilidades, o que falta nesses homens é uma convicção do poder de Deus na vida deles. Então eu acredito que o poder de Deus, acionado a tudo que a medicina, tudo que a terapia, ela pode dar, então seria uma grande ajuda, seria um grande incentivo. Nessa noite eu quero convidar você, usufrua, a igreja passa por luta, mas a igreja é vitoriosa, amém? Diga assim: eu sou uma igreja vitoriosa. Então vamos viver essa vitória em nome de Jesus.